Presbiteriana da Coreia, e eles trabalharam mais de 30 anos em São Paulo, no estado de São Paulo. Eles fundaram as duas igrejas presbiterianas e eu morei em São Paulo por 7 anos e 11 anos em Montes Claros. E nos mudaram para Belo Horizonte em dezembro de 2021, no ano passado. Então estamos morando em BH assim, um pouco menos um ano, né? Uns 9 meses. Eu fiz seminário tanto no Brasil como na Coreia. Eu entrei no seminário presbiteriano JMC em São Paulo em 1998, no próximo ano da minha chegada no Brasil. Eu tive o privilégio de ser aluno do reverendo Augustin Codemos. Fazer a barreira de idioma foi tão alta que me formei em 6 anos, né? O curso de seminário presbiteriano em 4 anos. Foi um tempo difícil em vários sentidos, mas também foi uma imensa bênção para mim. Eu posso dizer agora, na época não foi fácil não. No próximo ano, no próximo dia da minha formatura, eu fui para a Coreia em 2003 para aprofundar meus estudos teológico e missiológico e finalizando todo aquele procedimento de ser pastor ordenado, missionário. Em 2009 nós retornamos definitivamente para o Brasil como missionários da Igreja Presbiteriana da Coreia, e no mesmo ano nós fizemos o POC, Programa de Orientação ao Candidato da UEC Brasil, para ser emprestados à UEC e trabalhar no MTC Brasil, que é o Centro de Treinamento Missionário da UEC. Nós temos trabalhado como professor de Missiologia e Línguas Bíblicas desde 2010. O MTC ficou mais de 36 anos em Montes Claros, mas mudou para Belo Horizonte no final do ano passado. Graças a Deus, estamos no meio do segundo semestre. Desde o tempo do JMC, eu já tive desejo de me filiar à Igreja Presbiteriana da Coreia, do Brasil. Eu fui aceito primeiro pelo Presbitério Norte de Minas, em Montes Claros. Com a nossa mudança para Belo Horizonte, a minha família se transferiu para a 6ª Igreja Presbiteriana e eu para o Presbitério das Alterosas, né, ao qual a 6ª e a região leste pertencem. Eu sou casado com a Lígia, ela está aqui há 22 anos. Nós temos 3 filhos, Matias, Abir, que nasceram em São Paulo, e Lois, filha caçula, que nasceu na Coreia, enquanto eu estava fazendo mestrado. Matias, o filho mais velho, ficou em Montes Claros, já que ele tinha começado a faculdade, e Abir e Lois estão conosco em Belo Horizonte. Eu acho que só isso mesmo. Se quiser perguntar mais sobre nós ou sobre MTC, pode nos procurar depois do culto, certo? Ok, agora vamos abrir nossas Bíblias. O 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao 15. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao 15, a palavra de Deus nos disse assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Belém de Judá, para levarem de lá para cima, que é a cidade de Davi, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel agradavam-se perante o Senhor,
com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com salteiros, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu usar a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até aos dias de hoje. Temeu Davi ao Senhor naqueles dias e disse como virá a mim a arca de Deus? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, o tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi pois, o Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, o sacrificava ele bois e os carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Deixa-me fazer uma pergunta. Uma pergunta muito simples, mas às vezes a resposta talvez seja tão difícil. O que é vida cristã? O que é a vida cristã para os irmãos? Eu queria responder essa pergunta através da exposição do texto. Nós vamos ver conforme a palavra de Deus. Antes de eu expor, tem uma palavra que aparece com frequência no nosso texto. Qual é ela? Arca, né? A palavra é arca. A arca de Deus, ou arca do Senhor, aparece 13 vezes. Estou no capítulo 6. O que é a arca de Deus? Ela se refere à arca da aliança. A gente se mais acostumado a essa palavra, né? A arca da aliança. Acredito que a maioria de vocês sabe o que é a arca da aliança, mas eu acho que é bom estudar sobre ela para entender melhor o nosso texto. O povo de Israel saiu de escravidão do Egito, atravessou o Mar Vermelho de maneira miraculosa e chegou ao Monte Sinai. Aí Moisés subiu sozinho no monte e recebeu da parte de Deus os 10 mandamentos, né? E demais leis que o povo de Israel deveria obedecer como cidadão do reino de Deus. Entre as leis tinha a lei para como fazer a arca da aliança. No capítulo 25, 16 de Êxodo é registrado o modo de fazer a arca bem detalhado. Ela é uma caixa ou baú, né, de madeira, de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprido e 70 centímetros de largura e altura. Não é uma caixa muito grande, é uma caixa pequena e revestada de ouro puro por dentro e por fora. É interessante que ela tem 4 argolas, né, em seus pés, 2 varas revistas de ouro puro, foram colocadas nesses pés, ou seja, nessas 4 argolas, para que a arca possa ser carregada. Aqui vou fazer uma pergunta, talvez dá uma pergunta da escola dominical. Dentro da arca foram guardados 13 itens. Alguém pode responder? Qual que foram guardados ali? As
Tábuas da lei. Isso. Maná e a Vara de Arão. Isso. Vara de Moisés. Esses três, né? Três itens, né? Duas tábuas da aliança e de 10 mandamentos e vaso de ouro com maná e por último aquele bordão de Arão que floresceu, né? Isso foi registrado em Hebreus 9. Meus irmãos, por que o Deus mandou fazer a arca? A Arca da Aliança era um símbolo visível da presença do Senhor Deus, invisível de toda a terra, que havia se dado a conhecer de modo especial a Israel, de forma que o povo de Israel se tornou o povo de Deus. E ele se comprometeu a ser seu Deus. Mesmo que Israel tinha reis humanos, como Davi, Salomão, Ezequias e demais reis, a presença da Arca da Aliança apresentava que Israel não era qualquer reino, né? Mas o povo reinado pelo próprio Deus vivo. Então os reis humanos fizeram o quê? Eles podiam governar Israel conforme a sua própria vontade. Como eu falei, ele é povo reinado pelo próprio Deus. Então esses reis humanos deviam reinar o povo de Deus conforme a vontade de Deus, não é com a vontade deles, não. Então o rei de Israel de fato não foi rei humano, mas o próprio Deus. Isso não pode se esquecer. A Arca da Aliança também é chamada de Arca de Deus, a Arca do Senhor, como no nosso texto. E Moisés, algumas vezes no Pentateuco, ele chamou de Arca da Aliança do Senhor, mas o livro de Êxodo, ele preferiu chamar a da Arca do Testemunho. Acho que deve ter ouvido muito, né, essa palavra também. E os outros autores da Bíblia chamaram de Arca da Aliança, ou Arca da Aliança do Senhor, a Arca de Deus, a Arca de Deus Arca do Senhor. Então, Arca de Deus, Arca do Senhor, Arca da Aliança de Deus, Arca da Aliança do Senhor, a Arca do Testemunho se referem ao mesmo objeto que a Arca da Aliança. Tem nomes diferentes, mas está falando uma coisa, mesma coisa. Mas como é que está a Arca importantíssima e sagradíssima para o povo de Israel? Não estava no centro de Israel, quer dizer, em Jerusalém, mas em Baal, em Judá, que também era chamado de Kiriat Jearim, uma casa particular na fronteira do país. Por que será? Pela sua suma importância da arca, não faz sentido, né? Porque ela estava ali na fronteira do país. Quando o povo de Israel estava fazendo a guerra na conquista de Canaã, o povo se reuniu em Silo e Josué dividiu a terra ainda não conquistada de acordo com o número de cada tribo por sorteio, né? Desde então, a Arca da Aliança ficou no tabernáculo de Silo até que Samuel foi chamado por Deus, o trabalhou como profeta. No tempo em que o povo de Israel ainda estava sob a liderança de Eli e Samuel ainda era muito novo, Israel foi derrotado pelos filisteus numa guerra e perdeu cerca de 4 mil homens. Foi uma guerra, assim, grande derrota. Mas o que o povo de Israel desesperado fez? Eles levaram a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, ao campo de batalha. A religião chegou a um nível tão baixo que o povo acreditava que a arca, que representava a própria presença de Deus, poderia salvá-lo da derrota. O povo tornou a Arca da Aliança um amuleto ou um talismã. O que aconteceu? Eles venceram? Gente, que nada. No começo, os filisteus, né, ficaram com medo, mas Deus permitiu a outra derrota. A
derrota dos israelitas foi esmagadora. Israel perdeu 30 mil homens, mais 7 vezes maior do que na primeira derrota. O pior é que os filisteus capturaram a Arca da Aliança, matando os filhos de Eli, e levaram a arca para o templo de Dagon, que é o deus de filisteus. Mas o que aconteceu no templo de Dagon? No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a estátua de Dagon estava caída de cara no chão, né, na frente da Arca da Aliança. Ela foi colocada de volta no lugar, mas na próxima manhã estava caído de novo na frente da Arca da Aliança. A cabeça, os 2 braços da estátua estavam quebrados e caídos na soleira da porta. Acima de tudo isso, Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez que todo o povo dali e a vizinhança ficasse cheio de tumores. O povo ficou apavorado e resolveu levar a arca para a cidade de Gade. E aconteceu a mesma coisa. Aí no final os governadores, né, os líderes filisteus decidiram mandar a arca de Deus de volta para o seu lugar. Assim, né, a arca da aliança do Deus de Israel ficou 7 meses na terra filisteia e numa terra pagã. Os filisteus mandaram a arca num carro novo ou numa carroça nova, puxado por 2 vacas que ainda não tinham puxado carroças. A carroça chegou à cidade de Bet-Semes, uma cidade fronteira de Israel. O povo de Bet-Semes ficou muito alegre pela volta da arca da aliança para Israel, mas teve um acontecimento tragédico na cidade, porque os homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança. Isso significa eles tocaram na arca. E Deus matou os homens. O povo chorou por causa dessa matança que Deus fez entre eles. Isso é registrado no 1 Samuel 6. Aí os homens da cidade de Belém de Judá, né, vieram até Bet-Semes e levaram a arca do Senhor para Belém de Judá. Eles colocaram a arca na casa de Abinadab, que aparece no nosso texto, e escolheram e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca. Ela ficou em Belém de Judá muito tempo, né? Foram 20 anos, né? Saul, o rei de Israel, subiu no trono, mas ele não deu importância alguma na arca do Senhor durante o seu reinado sobre Israel. Mas Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, quando ele assumiu o reino sobre a nação unificada de Israel, depois de ter reinado somente em Judá por 7 anos e meio, ele ficou preocupado com a vida espiritual do povo de Israel e ele quis trazer a arca da aliança de Deus para Jerusalém, no centro do país, né, capital do país, para ajudar o povo em ter Deus no centro da sua vida. O acontecimento de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém é registrado de forma mais detalhada em 1 Crônicas, capítulo 13, 15 e 16. Mas nós não vamos ler o texto do 1 Crônicas, porque o texto é muito grande, o nosso tempo é limitado. Mas nós vamos ler alguns versículos para facilitar e entender o nosso texto. O rei Davi estava fazendo uma coisa certíssima, né, diante de Deus, mas mesmo assim ele consultou todos os líderes do povo e perguntou se o povo também concordava em sua ideia para essa tarefa santa ser realizada em escala nacional. Ele disse assim: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus redores, para que se reúnam conosco.
tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso parece justo aos olhos de todo o povo. Com toda a alegria, chegou com 30.000 escolhidos à casa de Abinadab e colocou a arca do Senhor numa carroça nova de bois. Quando a carroça andava, Davi e todo o povo se alegravam com todo o seu empenho, com toda a sua força, em cânticos, com todo tipo de instrumentos musicais e tal. Imagina aquele cenário. Deve ter sido um grande festival nacional com muita alegria. Mas quando chegaram na eira de Nacon, aconteceu uma coisa inesperada, chocante, tragédica e assustadora. Quando eles chegaram à eira de Nacon, os bois de repente tropeçaram e a arca da aliança começou a balançar e estava caindo de carroça. Uza, que estava guiando os bois atrás da carroça, estendeu a mão à arca e segurou para que a arca não caísse no chão. Aí Deus ficou irado. Deus ficou irado para ele por seu ato da irreverência e feriu. E Uza morreu ao lado da aliança. Que tragédia! Que tragédia é essa no festival em escala nacional? Dá para entender essa situação? Se você estivesse lá, do lado de Uza, o que você teria feito? Você não faria a mesma coisa que Uza fez? Jogando-se sem preocupar com o seu machucado no chão? Não seguraria a arca para que ela não caísse? Imagina que se essa arca sagrada que simbolizava a presença de Deus cair no chão, ficar arranhada, estragada e quebrada, os itens que estavam dentro da arca estão espalhados e possam ser pisados pelos bois. Eu nem queria imaginar esse cenário. Eu acho, o pastor Lucas, um pecador miserável, acho que a conduta e a atitude de usar foram certas, corretas. Mas aos olhos de Deus, aos olhos de Deus não foram certas, não. Ele irou para usar e matou na hora. O que você diria nessa situação? Você não vai perguntar a Deus o que Uza fez errado? O que ele fez tão errado que o Senhor matou na hora? Deus de amor, Deus de misericórdia. Davi ficou tão contrariado e frustrado, que perdeu a vontade de levar a arca para Jerusalém. Ele ficou com medo de Deus e sem saber o que deveria fazer. Aí mandou levar a arca para a casa de Obed-Edom, o Geteu, e acabou voltando para Jerusalém. A arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses e Davi deve ter precisado de um tempo para descobrir qual foi o problema e o que fez errado, Deve ter tido várias reuniões, com anciões, ou consultado com os professores das escrituras. Aí num belo dia, Davi recebeu uma notícia de que o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. E parece que o fato de que Deus abençoou Obed-Edom e sua família deu uma dica determinante para descobrir seu erro, porque logo depois de saber disso, Davi foi trazer a arca. Quer dizer, agora a ficha caiu, Talvez a geração nova nem sabe esse significado. A gente nem encontra esse como é que é, o telefone público, mas aí eu aprendi essa expressão quando eu cheguei. Ainda tinha aquele telefone público, orelhão, Aí o que fez Davi ficar
reanimado e voltar a trazer a arca. Pelos registrados de 2 Samuel, é difícil saber disso. Então nós vamos para 1 Crônicas, capítulo 15. Nós vamos ler junto. 1 Crônicas, capítulo 15. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Verso 2 disse assim: Então disse: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. Aí Davi descobriu que o problema não foi mudar de lugar da aliança, mas o erro foi maneira de transportar a arca, né? Como é que ele conseguiu descobrir isso? Nós vamos ler vários versículos que mostram que Obed-Edom era levita. Era da tribo de Levi, que cuidava da arca da aliança. Dê uma olhada na lista dos membros do coral composto de levitas, o capítulo 15, verso 16. Eu vou ler, os irmãos acompanharão. 1 Crônicas, 15, 16, disse assim: Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, e fizessem ouvir e levassem a voz com alegria. Aí você encontrar o nome de Obed-Edom 4 vezes na lista. No final do verso 18. Achou? Obed-Edom? Do verso 21. Sim. 24. E capítulo 16, 5. Aparece mais uma vez. E no capítulo 26, o capítulo 26, verso 4, capítulo 26, verso 4, Sim. Os filhos de Obed-Edom, Semaias, primogênito, o Zeuzabade, e segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, o Amiel, e o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. E segundo Crônicas 25, 24, eu vou ler rapidinho. Tomou todo o ouro, prata e todos os utensílios que acharam na casa de Deus, que é templo, com Obed-Edom e os tesouros do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. O nome de Obed-Edom foi muito comum entre levitas. Mas o nome de Obed-Edom não pode ser um nome muito comum entre israelitas, não foi? Pode ser que sim. Mas quando você lê esse texto, mudaria de ideia, né? Pela tradição judaica, os nomes das crianças normalmente foram escolhidos dentro dos nomes de sua tribo, como achamos um bom exemplo no Lucas capítulo 1, quando João Batista nasceu. Disse assim: sucedeu o 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, né, conforme a tradição. Aí a mãe respondeu: de modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Temos mais evidência aqui, que o Obed-Edom era levitas. Êxodo 25. Vamos ler junto? Êxodo 25. Êxodo 25, verso 12 a 15. Êxodo 25, do verso 12 a 15. Fundirás para ela
fundirá para ela, a arca, né, 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não te tirarão dela. Segura os textos somente. Agora nós vamos para Números capítulo 7. Livro de Números, capítulo 7, versos 6 a 9. Números 7, 6 a 9, diz assim: Moisés recebeu os caus e os bois e os deu aos levitas. 2 caus e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 caus e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arã e sacerdote. Presta atenção, verso 9. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava assim ao santuário que devia levar aos ombros. Eles deviam levar as coisas dentro do tabernáculo aos ombros. Está percebendo? Os caus de bois foram dados aos levitas para que transportassem as coisas dentro do tabernáculo conforme a seu serviço, né? Mas aos coatitas não foi dado nada porque eles deveriam levar as coisas aos seus ombros, né? Para os coatitas transportarem algumas coisas dentro do tabernáculo, eles não podiam usar carroças. Eles levaram o quê? Agora, capítulo 5, Números 4, verso 15. Número 4, verso 15, disse assim: Havendo, pois, Arão e seus filhos, a parte de Israel, achado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então filhos de Coate, que coatitas, virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas coisas de tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Somente aos filhos de Coate foi permitido a levar coisas santas.